Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Muito obrigado por você estar conosco, você que assiste nossos vídeos e gosta do nosso conteúdo. Se você não me conhece, eu me chamo Rafael Mendonça, sou um dos principais administradores da rede Fim dos Tempos, uma das maiores redes do Brasil de notícias alternativas. Nós trazemos notícias do âmbito geopolítico, escatológico, falamos sobre assuntos teológicos, teorias da conspiração, cujo qual desde a década de 90 eu sou um grande pesquisador e palestrante. Falamos sobre diversos assuntos curiosos, como mistérios, assuntos relacionados à cosmologia antiga, OVNIs, falamos sobre tudo aqui, sobre todos esses assuntos curiosos. Então, se você quiser saber mais, clica aqui em seguir e se inscreva desde já, porque é esse tipo de assunto que nós sempre trazemos aqui. Faça um tour aqui no canal. Nós somos novos aqui no YouTube. Você vai se surpreender com a qualidade do conteúdo. É muita coisa, pessoal. Estudo, assuntos diversos, você vai se maravilhar aqui no nosso canal. O assunto de hoje, pessoal, é um sonho que um menino de 7 anos autista teve. Ele viu a grande tribulação e detalhou de uma maneira assustadora. E ele me viu no sonho. Isso que me espantou. A mãe dele, ela é assinante do Fim dos Tempos Academy há muito tempo. E ele não é muito ligado a estes assuntos, isso que me surpreendi. E ele, inclusive, é superdotado, é um garoto fantástico. Ele, com 7 anos de idade, praticamente é fluente em inglês apenas vendo desenhos animados, acompanhando as legendas dos desenhos. É assustador o nível de inteligência dessa criança. Eu, por exemplo, eu tenho síndrome de Asperger e sou superdotado, mas eu fui puxado para a área da música, o meu intelecto, e para uma outra área específica, não para essa área tanto de idiomas, embora eu sou formado em grego e hebraico bíblico. Então, é muito profundo o sonho que ele teve. Ele viu a tribulação e detalhou tudo. Detalhou especificamente. Gente, Deus tem falado com os seus nesses dias. E a Bíblia fala, já que você acha que Deus não fala com o homem, olha o que diz Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Ele está falando esse versículo especificamente para a grande tribulação, para o momento final. O Espírito de Deus em dado momento vai ser derramado. Mas eu vou direto ao assunto. Vamos ver o sonho. Esse sonho tem muito a ver com um sonho que eu tive alguns anos atrás. Tem muito a ver, eu acho que por isso que ele teve esse sonho, eu interpreto como um aviso de Deus para mim, de que aquele sonho que eu tive possivelmente possa vir a acontecer. Depois eu conto o sonho. Em uma oportunidade eu faço um resumo rápido aqui. Olha o que ele sonhou. A mãe dele me mandou tudo detalhado por escrito, ela me mandou por e-mail. Eu vou privar aqui eles, porque ela pediu privacidade relacionada ao garoto, não quer ninguém procurando filho, acha que o filho é profeta, isso e aquilo. Mas eu vou trazer tudo aqui para você detalhado. Olá, Rafael. Me chamo Mara. Tenho um filho autista e superdotado através de diagnósticos com 7 anos de idade. Sabemos que ele tem síndrome de Asperger e superdotação. Semana passada, ele teve um sonho com você no meio dos acontecimentos. Eu estava no meio dos acontecimentos do sonho. O mundo entrou em parafuso. Curiosamente, ele é blindado de certos assuntos por nós, até pelo fato dele ser uma criança. Não tem ideia de filmes, de desenhos, desse tipo de assunto, embora ele entenda de muita coisa. O sonho só pode ter algum significado. Então vou contar e explicar de maneira clara, sem retirar ou acrescentar nada. Haviam coisas acontecendo, preciso explicar antes. O mundo. Estávamos na grande tribulação. As nações sofriam porque as estações do ano não mais existiam.
Naquela altura, a igreja estava sendo perseguida, os remanescentes. Ele disse que em torno de 400 milhões de cristãos desapareceram. De dia, fazia um pouco de frio. À noite, a temperatura fazia 0 graus. Às vezes, no dia, fazia calor de 45 graus. O sol era vermelho sangue, não era mais amarelo. E o planeta já sabia que o céu iria cair, na linguagem dele. Dava para ver rachaduras no firmamento, parecendo que vivemos em uma cúpula de vidro sólido, protegendo-nos de algo. Aqui nessa parte do mundo, ela fala que as nações sofriam e tal, e ela diz aqui sobre a igreja está sendo perseguida, os remanescentes. Então, houveram outros que foram retirados. Vamos ver isso aqui no sonho. Antes desses acontecimentos, os cristãos fiéis teriam sido poupados, e eu teria ficado ali para ver o que estava acontecendo e entender, segundo ela me contou, de que o filho dela disse. Sociedade. O exército mundial existe, todas as nações eram uma coisa só, mas isso ainda estava sendo organizado. Em seu sonho, um portal se abriu na Suíça e ele identificou que teria sido dentro de uma instalação científico-militar. Esse portal foi aberto através de uma grande máquina e, quando aberto, ele era negro. Certamente, ela está falando que ele sonhou com o CERN. O CERN é na Suíça e se você quer saber mais, assiste a série aqui no canal sobre o CERN, Portal dos Anjos Caídos, para você entender tudo isso que o menino sonhou. Dele, do portal, saíram seres que se travestiam de alienígenas para ajudar a humanidade em meio a uma asterisco de Mia mundial. Você está entendendo, né? Naves-mães surgiram sobre as principais capitais do mundo. Uma nave-mãe, por exemplo, cobria toda a capital do Rio de Janeiro. Chegaram com a forma humana, com mais de 2 metros de altura. Eram gigantes. Diziam serem descendentes de seres de Orion. Eles começaram a interagir com os governos, após mais de 1 bilhão de pessoas terem abotoado seu paletó. Você está entendendo, né? E nesse meio tempo chegaram a 2 bilhões de pessoas abotoarem seus paletós em 3 anos de de asterisco, de Mia. Para você entender, né? Não podemos falar a palavra toda. Seu vídeo sobre a Degel, que você tanto falou no Telegram, está certíssimo. Acredito que meu filho tenha visto aqueles acontecimentos. Esse vídeo eu vou deixar no final aqui desse vídeo, desse sonho, para você assistir sobre a agência Degel, o que eles previram. Após isso, os alienígenas se voltaram contra a humanidade e de repente começa a terceira GM. Eles disseram que não existiam alienígenas, que tudo isso terá sido um engano sobre a humanidade, disseminado por demônios, por ordens e planejamento do diabo. Olha o que ele viu no sonho. Esses supostos alienígenas que vieram lá dessa máquina da Suíça revelaram à humanidade que nunca existiu alienígena, que esse plano foi arquitetado pelo inimigo das nossas almas. Eles revelaram ao mundo e revelaram quem eles realmente são. Pessoal, olha o que a criança sonhou. Durante esse tempo acontecia a GM. Ele viu cidades serem evaporadas através de uma tecnologia que caía do céu, um raio azul luminescente e às vezes verde advindo das naves. Onde estes raios caíam, tudo explodia, não sobrava nada, tudo se desintegrava. Essa terceira GM era da humanidade contra esses alienígenas, tá? Essa era a verdadeira GM. Londres, Nova York, Los Angeles, Paris, Munique, Tóquio foram algumas das muitas cidades que foram destruídas, como se fosse um ataque 100 vezes mais poderoso do que uma bomba nuclear, segundo meu filho. Os Estados Unidos todos estavam lá, que ficaram lá praticamente abotoaram o paletó.
O vulcão Yellowstone havia explodido e devastado a nação. Os Estados Unidos estavam funcionando no Canadá. O presidente, junto a uma mulher, subiu e tomou o Canadá. O Canadá se tornou os Estados Unidos. Curiosamente, na vida real, a gente vê um movimento de que os Estados Unidos querem o Canadá, querem o Canadá, querem o Canadá de qualquer jeito. Donald Trump até falou que o Canadá ia se juntar com os Estados Unidos. E é muito estranho tudo isso. Vocês veem coisas esquisitas acontecendo que tem assim, um paralelo sim com esse sonho. Inclusive, Donald Trump teria alertado que o Canadá se sustenta com 100 bilhões de dólares por ano enviado dos Estados Unidos. E que agora isso acabou, os Estados Unidos não vai mais enviar nada. Então o Canadá vai ter que ceder em dado momento, se transformar em um território americano. Será que isso tem a ver com um sonho? É tudo muito estranho, né? O mundo escureceu. Uma camada de nuvem densa ficou entre a terra e o sol. Fazia dia, mas um clima acinzentado, sombrio. A noite fazia uma escuridão profunda junto a um frio de 0 graus, como se fossem trevas. Militares do mundo todo obedeceram aos governos, que se tornaram um só governo mundial. O mundo se uniu e criou uma lei marcial. As criaturas pareciam ter em torno de 3 metros de altura, que eram enviadas por estes supostos alienígenas. Pele cinzenta, havia uma voracidade incontrolável. Eles eram híbridos controlados pelos falsos alienígenas de 3 metros de altura, para cumprir seu propósito na sociedade, de abotoar o paletó do restante da raça humana. Eles não gostavam da luz do sol, do dia, e saíam ao entardecer para a noite. Eles devoravam todos os carbonos que ficaram. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Não posso usar as palavras aqui diretas. Então você sabe, quando eu falar carbono, a quem eu estou me referindo. E levavam para os seus mestres, que saboreavam cada pedaço dos carbonos. Formas humanas tentaram de todas as maneiras feri-los. A batalha foi acirrada durante um longo tempo. Os alienígenas diziam que alguns humanos eram escravos híbridos deles, como o tio Bill, o Jorge Sorinho, né, aquele do soro lá, de bebê. Você está entendendo, né? O Laranjão dos Estados Unidos, que está lá agora, né? Cara, alguns outros nomes aqui, sonho pesado demais, pessoal. Obama, Putin, Rainha Elizabeth, por aí vai. Bill Gates tinha esse plano no sonho, o tio Bill, vamos falar assim, tio Bill, tá? De fechar a atmosfera, bloqueando a luz solar para fortalecer estes híbridos e os seus mestres. Exatamente por também o tio Bill ser um híbrido. Olha só o que o garoto sonhou. O Brasil, alguns países como China, Rússia, Israel e outros poucos praticamente tiveram poucas perdas de carbono diante de tudo isso. Curiosamente, o vídeo da Degel mostra isso, os dados todos, de um evento desconhecido. Eles têm braços longos, pernas compridas, troncos largos, a cabeça é larga, olhos redondos e negros, garras longas, dentes afiados. Parecem as criaturas do filme Um Lugar Silencioso, porém com um aspecto físico mais humano. Pesado demais, hein? Parece que a espécie parecida era com a humana, obviamente travestida da forma humana. Controlavam estes para nos destruir, os seus mestres. Cara, que negócio bizarro. Quando você saía na rua, perto do anoitecer, um mundo escuro sem luz existia. Os vivos tocavam sirenes altas, em aviso do entardecer para todos entrarem nas suas casas, fecharem as portas, janelas, e jamais poderiam abrir as mesmas. As janelas tinham que ser fechadas. De dentro para fora, a humanidade se protegia. Madeiras vedavam as janelas, grades. As famílias faziam silêncio total e não deixavam jamais de orar, juntamente com todos, até amanhecer em escalas. Isso os afastava, mas eles jamais atacavam as residências dos vivos. Então as famílias à noite se revezavam, dormindo e orando, dormindo e orando. Um ficava acordado orando com outros enquanto revezavam no sono, para afastar essas criaturas. Na noite, as criaturas te respeitavam, fingiam não te ver.
nunca chegavam ou ficavam perto. Elas urravam, gargalhavam alto, falavam uma língua antiga com som de vozes não humanas, malignas, se movimentavam em velocidades sobre-humanas. Eles pareciam aliens vampiros, sugavam todo o líquido vermelho das vítimas, depois chupavam o seu corpo, esvaziando esses carbonos, você está entendendo, né? Esvaziando esses carbonos, ficando apenas a pele e os ossos. Saía de sua língua uma espécie de fumaça ácida dentro dos corpos, derretendo. Eles sugavam a pasta e a parte interna desses carbonos. Meu irmão, que negócio sinistro! As ruas eram cheias de cadáveres, mortos pela Pan, pontinho, pontinho, asterisco, Mia, quase que eu falei a palavra. Outros devorados pelas criaturas. Haviam apenas carcaças dos carbonos pelo chão, com a pele, cabeças decepadas. Haviam corpos de crianças. Isso tudo foi te deixando mais frio. Você tinha uma filha que tinha em torno de 16 anos. Sua esposa, segundo ele, é loira, é bonita, tinha um cabelo curto. Meu filho havia falar com você para ter cuidado, pois seus pais e seus parentes próximos haviam abotoado o paletó. E todos os seus parentes haviam abotoado o paletó também. E ela e sua filha só tinham você. Quer dizer, minha esposa perdeu todos os familiares dela. E eu também já não tinha nenhuma parentela. Todos sombaram. No sonho ele disse que você não mantinha contato com amigos, visto que praticamente todos deram as costas quando um dia você precisou. Aí ele fala dos que tomaram a Jussara. A Jussara, tá entendendo o que é, né? Aqueles que tomaram a Jussara. Aqueles que tomaram as Jussaras do C-19 foram severamente afetados. Deles partiram uma contaminação da doença, espalhando e eliminando de maneira avassaladora todo o restante no mundo. As pessoas enlouqueceram, mordiam umas às outras, atacavam umas às outras, como seres sem consciência, loucos durante a Pan, pontinho, pontinho, asterisco, demia. Os hospitais começaram a ficar cheios, médicos, enfermeiros foram chamados e ficaram meses praticamente nos hospitais sobre ordens do governo. Os jussarizados que tomaram a Jussara sofreram um tipo de lavagem cerebral. Os sobreviventes que não foram afetados obedeciam tudo sem questionar. Parece que foram lobotomizados, mas foi por causa das Jussaras que eles receberam. Elas tinham substâncias de tecnologia dentro delas, e estas adentraram aos poucos no cérebro, cumprindo seu papel. Cada Jussara tomada completava a outra. Todos se transformaram em uma espécie de robô mental, obedeciam tudo dos governos sem questionar. Meu irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte, tem muito a ver com aquilo que vocês já têm acompanhado que nós temos falado. MK Ultra, toda essa questão. Cara, como é que essa criança sonhou isso? Tem uma série de documentários que eu explico isso tudo detalhadamente. Lá no canal restrito. É O Plano Mestre. Assista hoje se você puder. Tudo que ele está falando aqui está documentado, detalhado nesse documentário. Cara, isso é muito forte. Eles ativaram sinais nas antenas de celular, nos satélites, para controlar as pessoas através das suas emoções, das suas vontades, para controlar as suas emoções. Durante tudo isso, vi que era o fim da humanidade como a conhecemos, e de repente surge um homem que de alguma maneira, junto a uma máquina que parece, segundo ele, ser uma inteligência artificial que estava reerguendo o mundo rapidamente, usando bilhões de robôs, enviar um míssil elétrico em direção ao portal negro aberto no céu. E a humanidade vence, selando-os em outra dimensão, por causa da inteligência artificial chamada a Besta. Ela tinha um apelido, chamavam-na de Gênesis. Gênesis é a inteligência artificial do filme O Exterminador do Futuro, onde a Emilia Clarke participou. Aquela menina que fez a rainha lá dos dragões de Games of Thrones, filme de 2015. Meu irmão,
É muito pesado isso. Realmente era o nome da inteligência artificial da Skynet ali no filme, era Gênesis. E o garoto, ele não tem acesso a esses filmes, nada. A mãe não deixa ele ver as coisas, não deixa ele ver nada. E ele viu um míssil sendo enviado para o portal. Tem uma série Invasion, você vê a abertura dela, um portal aberto no céu negro e um míssil sendo enviado ali, parece que para a direção do portal. Meu irmão, ontem eu assisti o primeiro episódio da terceira temporada, os caras estavam falando isso, que o mundo já estava unido, agora era uma coisa só, um discurso da China, como se a China fosse a nação que estava sobre todas as outras naquele momento, a China emitindo um discurso sendo assistido nos Estados Unidos, falando que agora todos eram unidos, um só país, e estavam juntos no mesmo propósito para lutar contra tudo que viesse de fora. Pessoal, há um paralelo muito grande do sonho desse menino com algumas coisas ocorrendo na realidade. E diga para mim aqui, se você quiser, eu faço um vídeo explicando se no Apocalipse há alguma vertente desse sonho, ter alguma coisa lá dentro com alguma interpretação escatológica. Porque é uma passagem, sim, que fala ali dos gafanhotos vindo e tal, num portal que se abrirá. Se você quiser, eu falo sobre isso. Mas aí você tem que ser bem claro nos comentários, dizer o que você achou desse sonho, curtir, compartilhar, para a gente poder continuar. Senão não vai dar. O tempo é curto. Isso é muito bizarro, o sonho que esse garoto teve. E ele continua. Após isso, na hora que o homem governante mundial anuncia a reconstrução do mundo para se prepararem diante de acontecimentos de uma extinção em massa através de eventos naturais em um futuro próximo. Então ele está falando já, o mundo está unido, vamos se preparar para um evento de extinção em massa em um futuro próximo. Algo vai acontecer. E pelo sonho eu acredito que virá do céu. E aí ela termina. Este sonho foi o que ele teve. Tentei explicar usando minhas palavras sem tirar a essência do sonho dele. Por favor, não nos divulgue, não queremos ficar em evidência, prezamos pela paz. Ele tem um carinho muito grande por você. Disse para você não perder a fé, ter confiança e não se perder. Espero que nos conheçamos lá em cima. O que você acha desse sonho? Sem palavras. É um sonho muito forte. É um sonho muito forte. Enfim, eu não sei se isso serviu para você em alguma coisa. Não sei. Eu espero que tenha servido. E no sonho, lembre-se, tudo isso foi na grande tribulação. A igreja tinha sido arrebatada antes desse momento e os que estavam vivos eram os remanescentes. É isso. Coisa muito bizarra, muito forte. Muito forte. Após esse momento é que começaria o momento da chipagem, da marca da besta e tudo aquilo que nós já conhecemos no Apocalipse. Seria após tudo isso, o mundo seria reconstruído de uma maneira maravilhosa, né, entre aspas, o anticristo reconstruiria como o mundo de uma forma como jamais foi, em tempo recorde devido a nanotecnologias, tecnologias, foi o que eu entendi pelo sonho. O que você entendeu desse sonho? Eu queria, por favor, deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia sobre o que você entendeu, para a gente interpretar esse negócio, se isso tem possibilidade de acontecer parecido ou igual, não sei. Vamos trocar essa ideia aí, tá beleza? Aguardo vocês nos comentários, vou responder todos. Espero que você tenha gostado do vídeo, como eu falei. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.